Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos te agradecer por esse ambiente de glória que nós estamos aqui. Há uma unção que está sobre a nossa vida nessa noite. E nós cremos em nome de Jesus, que o Senhor quer falar muito aos nossos corações. Pai, nós te pedimos, libere a tua unção poderosa, mais ainda, Deus, aqui neste lugar. Que a tua palavra, Deus, ela venha falar ao nosso coração. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Então que todo obstáculo, toda resistência, toda barreira, todo impedimento, ele venha cair por terra nessa noite, em nome de Jesus. Diga para ele que o seu coração está aberto para ouvir a palavra. Diga para ele: Senhor, o meu coração está aberto, fala comigo. O Senhor sabe o que eu preciso nessa noite. Só o Senhor sabe o que realmente eu necessito nesta noite, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Irmãos, nós estamos vindo de 12 dias de jejum, de oração e de aprendizado da palavra. Durante 11 dias, nós mergulhamos no estudo da Sagrada Escritura acerca do princípio de honra. Queridos, quem esteve aqui, pelo menos em algum dia, quem veio, levante a mão. Foi tremendo, foi ou não foi? E sexta-feira nós recebemos o pastor Fred. O pastor Fred, ele é pastor de uma igreja que tem feito a diferença lá em Bertioga, e Deus usou ele poderosamente aqui, e foi bênção em nome de Jesus. E eu fui orar a Deus, falar: Pai, esse domingo é um domingo pós os 12 dias de consagração, e eu quero saber, Pai, o que é que o Senhor quer que eu fale para o teu povo? Qual é o recado de Deus para nós? Qual é o teu recado para nós nesse domingo? Querido, e logo veio uma frase no meu coração que eu quero que você ouça com atenção e depois repita comigo. A frase que veio é: o tempo não espera por ninguém. Você pode repetir isso? O tempo não espera por ninguém. Irmãos, nós já estamos em um novo ano. E esse ano só será novo se o novo de Deus realmente estiver na sua vida. Sabe, talvez, eu não sei você, mas a expectativa que eu tenho para 2018 é que seja o melhor ano da minha vida, da minha casa, da minha família. Mas para que isso aconteça, algo precisa acontecer em você, em primeiro lugar. Abra sua Bíblia agora em Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Nós ouvimos tantas coisas poderosas nesses dias. Sabe, irmãos, o pastor Fred, ele é um homem assim tão cheio do Espírito, que ele ficou muito impactado com a vinda dele aqui na IAFAD. E eu vi no Instagram dele, ele postando uma foto do culto de hoje de manhã, lá da igreja Rocha Eterna. E ele colocou assim, o comentário sobre aquela foto, que 2018 será um ano dentro de um ambiente de muita honra. E aí eu falei com um amigo meu que apresentou ele para mim. Eu disse: olha, o pastor Fred veio aqui uma vez e ele foi tão tocado pelo que Deus está derramando aqui, que ele já chegou lá decretando que isso também vai acontecer na igreja dele. Irmãos, e se você procurar saber, a igreja do pastor Fred, a igreja Rocha Eterna lá em Bertioga, é uma grande igreja, com muitas pessoas. Sabe, uma igreja que tem sido um canal de milagres para aquela cidade. O pastor contando cada coisa que Deus tem feito naquele lugar. E ele veio aqui e recebeu e voltou para lá com um coração, sabe, transbordando. Para você ter ideia, hoje de manhã, e isso é bonito falar isso para você ver a humildade também de um homem de Deus. Porque às vezes você vê tantas pessoas, irmãos, que um pouquinho que elas crescem, elas já começam a desprezar os outros.
E o pastor Fred, ele mandou um áudio para mim hoje, 7h37 da manhã, falando assim: ô Canela, que ele chama todo mundo de Canela, né? Canela de fogo. Ele falou assim: ô Canela, eu queria que você mandasse uma faísca sobre o efeito que a honra provoca num ambiente de milagres. E o que o pastor Fred queria que eu falasse com ele? Nós conversamos muito sobre honra, eu dei o livro de presente para ele. É que uma das partes do que nós aprendemos com o John Bevere é que o John, ele conheceu muitos homens e mulheres de Deus que foram para a África pregar em grandes cruzadas e milagres extraordinários aconteciam. O John, ele diz que ele teve a honra de hospedar na sua casa um casal de missionários que os dois já faleceram, já estão com Jesus, que é o Dr. Telly Osborne e a sua esposa Daisy Osborne. Ele diz que ele pôde estar bem perto desses homens de Deus. E esse casal foi um dos missionários que mais ganharam almas no continente africano. E ele conta de um testemunho da Daisy que um dia ela estava pregando numa grande conferência e uma mãe africana traz uma criança enrolada no lençol e essa criança estava morta. E quando a mãe chega diante ali da plataforma, ela começa a fazer sinal para que alguém pudesse chamar a atenção da Daisy. E quando o intérprete leva a criança até ela, ela diz: olha, essa mãe está pedindo para você orar pelo filho dela, porque o filho dela morreu. A criança estava morta, enrolada no lençol. Quem esteve esses dias aqui já sabe disso, mas tem alguém que precisa ouvir isso hoje. E o John diz que eu já tinha lido isso também no livro da Daisy, que ela pegou aquela criança morta e fez uma oração muito simples. Muito simples. E de repente, depois de alguns minutos, a criança começou a tossir. E voltou à vida, ressuscitou a criança. E a mãe ficou muito feliz. Só que quando os obreiros devolveram a criança para aquela mãe, quando ela abriu o lençol, ela começou a gritar muito alto. E até a missionária não entendeu. Ela falou assim: poxa, a criança voltou à vida e ela ficou feliz, mas agora ela está histérica. Aí, traduza para mim o que aconteceu. E quando o intérprete começa a falar com a mãe e traduzindo para a Daisy, ele disse: olha, ela está dizendo que o filho dela nasceu faltando um olho. Não tinha nem aquele globo ocular aqui. Era só um buraco. E agora, depois que a senhora orou por ela, no nome de Jesus, a criança não apenas ressuscitou, mas agora ela olhou e viu os dois olhinhos da criança olhando para ela. Irmão, você acredita nisso? Se você não acredita, então pare de carregar a Bíblia. Presta atenção. E o John, ele diz uma coisa que é tremenda. É isso que o pastor Fred quis que eu falasse para ele. Que esses mesmos missionários, quando voltavam para a América, eles pregavam a mesma mensagem, eles faziam a mesma oração, eles se moviam na mesma unção e não aconteciam esses milagres. Aconteciam alguns. Uma dor de cabeça, uma dor na coluna. Mas esses milagres extraordinários não aconteciam. Por quê? Porque a palavra que define isso é honra. Porque as pessoas lá na África, quando viam esses homens e mulheres de Deus indo para lá, eles reconheciam e acreditavam que eles eram enviados de Deus. Que eles eram homens e mulheres enviados por Deus, para que Deus tocasse a vida deles. E quando aqueles mesmos homens voltavam para a América, as pessoas que os ouviam, olhavam para eles como se fosse mais alguém pregando. É mais uma mensagem. É mais um culto. É mais um pregador. Já ouvimos muitos pregadores. Já ouvimos pregadores melhores. O que de novo você traz? Presta atenção, querido. Esse culto aqui pode ser um culto de milagres na sua vida.
dependendo do tanto de honra que você está, não apenas por esse ambiente, mas pela mensagem que está sendo trazida hoje. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 53, versículo 1. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Eu gosto da tradução que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Queridos, quantos creem que o braço, a mão do Senhor, as mãos do Senhor, a mão do Senhor está estendida para nós nessa noite? Abra sua Bíblia aí do lado, Isaías 59. Isaías capítulo 59, versículo 1. Realmente a mão dele está estendida para nós aqui nessa noite. Isaías 59, 1 diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Irmãos, em nome de Jesus, as mãos de Deus estão estendidas para nós nessa noite. Os ouvidos de Deus estão atentos ao nosso clamor nessa noite. Eu creio nisso de todo o meu coração. Mas olha o que a Bíblia fala: para que o braço de Deus se manifeste na vida de alguém, essa pessoa precisa crer na pregação. Essa pessoa precisa dar crédito à pregação. Querido, essa palavra dar crédito significa reconhecimento a algo ou alguém. Acreditar, conceder confiança, consideração, credibilidade. Sabe qual que é o problema nosso? É que nós muitas vezes nos apegamos e achamos que a questão é quem está pregando. Irmão, a questão não é quem está pregando, a questão é a mensagem que está sendo liberada. Posso falar a verdade para você? É claro, Deus não vai... Você gostaria de tomar um copo com água num copo sujo? Hein? Não, Deus também não. Ele diz, a Bíblia diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vocês também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas querido, não importa quem está pregando, a mensagem é de Deus, a semente é do céu e a palavra é poderosa. Agora a Bíblia diz: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Sabe o que as pessoas não entendem? Que a palavra de Deus, ela é poderosa. É ela que define aquilo que você vai alcançar ou não alcançar. A palavra de Deus é o caminho por onde os milagres acontecem na minha vida. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante, até o 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Irmãos, se você não acredita nisso, então você não vai experimentar milagres. Porque o que a Bíblia está dizendo é que o mundo, pela fé, apenas pela fé, nós conseguimos crer que o mundo, o universo foi criado pela palavra de Deus. Não havia luz e Deus disse: haja luz. E pelo poder da sua palavra, aquilo que não existia passou a existir. Isso permanece. Deus não mudou. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
hoje será o mesmo eternamente. Assim como Deus criou o mundo através da sua palavra, assim como aquilo que não existia passou a existir por intermédio da palavra de Deus, por intermédio da palavra, as coisas que não existem na sua vida, elas podem passar a existir. Amém, irmãos? Aquilo que ainda não existe, pelo poder da palavra, pode existir. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa para você. Nós somos limitados. As nossas mãos, elas têm um limite. Mas eu garanto a você que pela palavra, pela fé na palavra, onde os teus braços, onde as tuas mãos não conseguem alcançar, Deus é poderoso para alcançar por você. Eu creio nisso. Então nós precisamos dar crédito à palavra. O problema, irmãos, é que vem pastor, vem tanta gente de Deus aqui. Eu não posso falar de outros lugares, eu vou falar da minha casa. Tem tantos pastores que já passaram aqui. Esses dias nós tivemos 11 dias de, estudo exaustivo das Santas Escrituras no tema sobre princípio de honra. Mas não vai ter efeito nenhum na sua vida se você não der crédito a isso. A sua vida não vai mudar. Você pode ouvir 300, 400, não sei quantos homens de Deus. Você pode fazer uma peregrinação. Você pode, procurar, ir atrás de pregadores que estão em evidência. Irmãos, não é o pregador, é a mensagem. E sabe o que isso significa? Que se você não abrir o teu coração e der crédito à pregação, e dar crédito não é apenas ouvir, mas é se apossar daquilo e decidir: eu vou viver essa verdade. Sabe o que Deus quer de você nessa noite? Uma decisão. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito que eu entrei. Eu não aceito a minha vida da mesma maneira. O que Deus quer de nós é decisão. Isaías capítulo 1, versículo 19, abra lá. Você precisa tomar uma decisão acerca de várias coisas na sua vida. Enquanto você não decidir, você vai sofrer. Você vai, como diz no provérbio popular, nadar e morrer na praia. Você vai ver o tempo passar e as coisas permanecendo do mesmo jeito na sua vida. Porque o tempo não espera por ninguém. O tempo não espera por ninguém. Isaías capítulo 1, versículo 19. Aleluia. Isaías capítulo 1. Versículo 19. Quem achou, diga amém. É um texto conhecido. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Olha na NVI o que diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se quiser, você tem que querer, irmão. Irmãos, eu não sei você, mas eu quero que eu e a minha casa possamos servir ao Senhor Jesus. Eu quero que a minha esposa olhe em mim, e não é porque eu sou pastor e estou aqui pregando no altar, mas que na minha vida cotidiana, a minha esposa olhe em mim e diga: esse é um homem de Deus. Eu tenho orado a Deus dizendo: Pai, eu quero ser um abençoador de outras pessoas. Querido, entenda bem, as coisas só vão mudar quando você realmente quiser que elas mudem. E querer não é apenas falar que você quer. Querer é você estar disposto a fazer tudo o que for preciso para que aquilo aconteça na sua vida. E Deus não quer muito de você. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes. Meu Deus, querido, olhe para mim aqui, sabe a impressão que eu tenho em relação a algumas pessoas? Que muitas vezes você está aqui e você só está olhando para mim. Lembra quando nós éramos crianças? Que às vezes numa brincadeira, ou às vezes até numa repreensão da nossa mãe,
Ela falava assim: parece que eu estou falando com as paredes. Entrou aqui e saiu aqui. Irmãos, essa palavra, se quiserdes, esse querer, é como na NVI, é estar disposto. Nós já falamos sobre isso um tempo atrás, que Deus está à procura de pessoas o quê? Disponíveis, dispostas e flexíveis. Como que é uma pessoa disponível? Pastor, se precisar de mim, ó. Beleza? Pastor, se precisar de mim, estou aí, pode contar. Aí o pastor precisa. E aí, irmão, vamos lá? Nossa, pastor, não vai dar. Passa um pouquinho. Pastor, mas na próxima, se precisar de mim, conta comigo. E aí, irmão, lá? Nossa, pastor, nunca dá. Por quê? Porque você pode até dizer que está disponível, mas a disposição é algo que parte do coração. A disposição é algo que parte do coração. Você tem que estar disposto. Se quiser, significa estar disposto. Eu estou disposto. Então quando vem o chamado, eis-me aqui, eu quero, eu vou. Se quiserdes, é estar disposto. Mas a Bíblia diz: se quiserdes e me ouvides. Irmãos, o fato de você estar aqui, eu não me iludo de achar que todo mundo está prestando atenção no que eu estou pregando. Na verdade, o que acontece com você é que você não vive por princípio de honra. Você acha que você está desprezando o pregador. Você está desprezando a mensagem. Você está desprezando a palavra. E não vem com essa conversa fiada, que se tivesse o Silas Malafaia aqui, você estava assim. Que se tivesse um pregador muito conhecido, você estava, nossa, que mensagem. Vou falar uma coisa para você: quando você chegar lá na glória, você vai ter muita surpresa. Porque a Bíblia diz que Deus colocou um tesouro em vaso de barro. Deus colocou tesouro em vaso de barro, irmão. Ouvir, querido, não é só escutar. Ouvir é quando a mensagem vem, o teu coração está aberto, o teu coração está recebendo. Eu quero, Jesus, eu quero e eu vou viver, eu vou buscar, eu vou me esforçar, eu vou lutar para que essa verdade não seja apenas palavras, mas sejam vida na minha vida. O resultado, irmãos, é que todo mundo quer. Quantos querem comer o melhor dessa terra? Quantos querem comer o melhor dessa terra? Irmãos, esse resultado todo mundo quer. Mas a Bíblia diz: para você comer o melhor da terra, primeiramente você tem que querer. E querer está disposto. Querer está disposto. Muitas vezes abrir mão da tua vontade para fazer a vontade de Deus. Se você quiser e me ouvir, ouça a voz de Deus. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Sejam sinceros comigo. Deus fala ou não fala? Claro que fala, irmão. E Deus não depende disso aqui, de culto, para falar com você, não. Deus fala com você aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser e através de quem Ele quiser. E quanto mais o teu coração for duro, Deus usa até as mulas para falar com você. E sabe quem são as mulas? São as pessoas que não têm nada de Deus, que não conhecem a Deus, que nem sabem quem é Deus, mas que muitas vezes, por você endurecer tanto o teu coração, Deus usa até alguém que ainda não é dele, só para te lembrar que Ele está presente na sua vida. Se quiserdes e me ouvides. Quem deu crédito à nossa pregação? Meu Deus, querido, eu não sei se isso já aconteceu com você, de alguma vez Deus usar mais de uma pessoa para falar a mesma coisa para você. Eu não estou aqui para humilhar ninguém, porque isso já aconteceu comigo também. Pronto, eu sou o primeiro a dizer, já aconteceu comigo. E com quem já aconteceu isso? De Deus usar mais de uma pessoa para falar a mesma coisa para você. Deus falar para você, isso aí não é um bom sinal. Você sabe por quê? Porque se Deus tem que usar mais de uma pessoa para falar com você, é porque desde a primeira você não deu ouvido.
É porque desde a primeira você não abriu o coração. Sabe qual é a geração que Deus está à procura? Daqueles que ouvem o Senhor falar uma vez, e uma vez é suficiente. Deus falou, eu me rendo. Olha o que diz aqui Provérbios capítulo 13, versículo 13. Provérbios capítulo 13, versículo 13. Quando eu falo, por exemplo, do pastor Silas, pelo contrário, irmãos, eu tenho um respeito muito grande por ele, amém? Eu dei um exemplo do pastor Silas porque é um pastor que está na mídia, amém? É um pastor que todo mundo... Irmãos, até quem não é cristão sabe quem é o pastor Silas. Porque ele já há muito tempo, independente da personalidade dele, até um pouco às vezes agressiva, ele há muito tempo ele tem levantado uma bandeira de defesa à família. E depois de um bom tempo, muitas pessoas que até criticavam ele agora estão apoiando. Por quê? Porque eles não reconheciam que aquilo era Deus. Mas independente da sua personalidade mais agitada, e cada um tem uma personalidade, ele é um homem de Deus. Mas o que eu falo, irmãos, é que, olhe para mim, isso aqui é de Deus, eu falando para você. E eu não falo só acerca de um pastor que está pregando aqui agora. Eu falo em relação às pessoas que estão perto de você. Às vezes, irmão, você não está percebendo que Deus tem colocado pessoas dele, que têm sido bocas de Deus na sua vida, pertinho de você. E às vezes nós estamos à procura de alguém para falar aquilo que Deus já está falando, seja através do meu pai, da minha mãe, do meu esposo, da minha esposa, dos meus filhos, dos meus amigos. Deus é muito maior que você possa imaginar. Provérbios capítulo 13, versículo 13 diz assim: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Eu gosto daquela tradução que diz assim: o que despreza a instrução, o que despreza a palavra, perecerá. Repita comigo isso: o que despreza, digo, que despreza a palavra, perecerá. Mas aquele que teme o mandamento será galardoado, recompensado. Quantas coisas que Deus tem falado conosco, amém, queridos? Amém? Deus tem falado com você, Deus tem falado muito comigo. Quantas coisas que Deus fala, muitas vezes diretamente conosco, no secreto, na nossa oração. Deus usa pessoas que estão próximas de nós, e muitas vezes nós estamos desprezando. Esses dias, uma irmã, eu fui pastor eu fiquei quase 10 anos em São Paulo, me dedicando uma época só à música e depois pastoreando. Eu fui pastor em Santo Amaro, em São Paulo, quase 4 anos. E esses dias uma irmã, e eu só estou falando isso, primeiro porque foi ela que pediu para eu falar. Esses dias uma irmã entrou em contato comigo pelo Facebook, e ela disse assim: pastor, se cumpriu aquilo que o senhor disse naquele dia que nós nos encontramos na porta da sede. Dia 30, pastor, o meu divórcio está marcado para dia 30. Imagine uma pessoa falar isso para você, depois de quase 10 anos que você não vê aquela pessoa. Se cumpriu a palavra, eu vou separar? Eu falei: irmã, explica direito isso aí, não estou entendendo. Coloquei a risadinha, né? Ela falou assim: pastor, um dia eu estava entrando na sede e o senhor colocou a mão no meu ombro e disse assim: se eu fosse o seu pastor, eu não teria feito o seu casamento, porque eu amo muito você. Piorou, eu não lembrava nada disso. Irmã, conta mais um pouquinho. Até que ela disse: pastor, o senhor sabe que eu criei os meus filhos. Aí eu fui lembrando.
A história é a seguinte: uma mulher guerreira que criou os filhos sozinhas tinha um sonho claro, solteira, de se casar. E eu creio, irmãos, olha para mim aqui, eu creio que se o teu desejo é ter alguém do seu lado, Deus tem o melhor dessa terra para você. Mas se você quiser e se você ouvir, Deus tem o melhor da terra para você, se você quiser e se você ouvir. E às vezes, quando você decidir ouvir a Deus, sabe que Deus talvez possa dizer para você? Espera. De repente essa irmã conheceu uma pessoa, um homem, e até levou ele na igreja, nós o conhecemos, e era evidente que aquele homem não era liberto ainda, que ele não tinha tido um encontro com Jesus, que ele não era uma pessoa liberta, pelo contrário, ele já tinha um histórico de vários tipos de vício na vida dele. E entenda bem, eu acredito que Deus transforma pessoas, amém? Nós acabamos de ter um testemunho de um irmão que foi transformado. Mas tem gente que confunde as coisas. Pastor, eu preciso falar para o senhor, o que foi? Achei um príncipe. E ele está lá, no mundão. Mas eu já coloquei no coração, vou ganhar ele para Jesus. Eu vou falar uma coisa para você. Me segura, Jesus. Você está interessado em ganhar ele para Jesus ou para você? Não, quero ganhar ele primeiro para Jesus, depois para mim. Então, esquece ele em qualquer interesse seu e comece a só estar interessado naquilo que Deus tem para a vida dele primeiro. Eu conto uma historinha faz anos. Quem já ouviu vai de novo, pastor, segura aí, vai. Eu conto uma historinha até hoje que é de uma música de um pastor que canta umas músicas assim sertanejas cristãs. Pastor Eliseu Gomes. Ele conta que um dia estava tendo culto de jovens. Depois de tantos anos contando, eu acho que eu já até ampliei a história, mas amém. Um dia no culto de jovens assim na igreja, na porta da igreja passa um rapaz do mundão, não queria nem saber de Deus. Passou e viu uma menina linda dentro da igreja. O cidadão passou e... Opa! Entrou na igreja, já sentou do lado. Rapaz, Pai do Senhor. Sentou do lado da moça e ali, tudo bem? Como é que é seu nome? Vamos prestar atenção no culto. Amém. Depois a gente fala, depois a gente conversa. E ali olhando, terminou o culto, foi para a cantina e começou a puxar assunto com ela. Nossa, é muito linda, meu Deus, como é seu nome e tal. Poxa vida, e conversa vai. O garoto era meio avançado. Você não quer namorar comigo? E a moça também, não sei se era muito juizada, falou assim, olha, eu só namoro com você se você aceitar Jesus. E que dia que aceita Jesus aqui na igreja? É todo domingo. Meu Deus, domingo que vem ainda foi. E passou nos cultos, no domingo, quando o pastor fez o apelo, foi lá para frente, eu aceito. Eu acho que o cara fazia assim, eu aceito e depois... Eu aceito o Senhor e aceito ela. Aceitou Jesus, terminou o culto, ele foi lá, cantina é o melhor lugar para comunhão, amém, irmãos? Chegou lá, e aí, vamos namorar? E ela, olha, eu só namoro com você se você descer as águas. E quando que desce as águas? Eu desço agora. Não, vai ter que fazer o curso do batismo e tal, e demorou, foi fazer o curso do batismo. Chegou no dia do batismo, eu acho que o cara foi batizando assim, ó. Foi descendo nas águas, falando assim, ó. Saiu das águas, nem trocou de roupa. Vamos namorar, né? Não, eu só namoro com você se você for cheio do Espírito Santo. E que dia que é cheio do Espírito Santo aqui na igreja? Veio para o culto e começou e busca. Um dia o rapaz é cheio do Espírito Santo. É aquela coisa linda. Começa a falar em línguas e o povo todos vibra com ele. Quando terminou o culto, que ele já nem vai para ela. É ela que vai para ele e diz, glória a Deus, olha que bênção. Você aceitou Jesus, desceu as águas. Agora você é cheio do Espírito Santo. Vamos namorar? Aí o rapaz olha para ele e fala assim, não, agora nós vamos ter que orar para saber se é de Deus isso.
Eu sei que é duro ouvir tudo isso, faz tempo que eu não contava, não é verdade? Faz tempo. Mas quando eu ouvi essa história, irmãos, eu amo essa história. Porque essa história mostra que quando você se entrega de verdade para Jesus, já não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. Que você coloca Ele em primeiro lugar, a opinião dEle em primeiro lugar, o querer dEle em primeiro lugar. Pelo menos a moça foi usada, né, por Deus, né, para ganhar o irmão. Querido, preste atenção. Essa irmã contou, e essa história é verdade. Ela começou a namorar com o cidadão, e é claro, irmão, se não é já 2 menininhos, começa a namorar, tem que casar. Por quê? Ah, pastor, se a gente não casar, a gente peca. Mas é por isso que tem gente que casou e tá vivendo uma vida triste. Porque casou só para ter uma relação sexual lícita. E não para ter um casamento, e não para ter uma família. E ela casou. O que aconteceu, irmão? No início foi tudo bem. Ela contando testemunho para mim. Pastor, até no início, quando ele foi para a igreja, através de um propósito que eu fiz na igreja, ele conseguiu um emprego. Pastor, eu passei por um câncer, consegui me recuperar, mas no processo da minha doença, eu não tive apoio do meu marido, ele me desprezou, ele me deixou de lado. Pastor, ele pegou a rescisão da empresa, foi 50 mil reais de rescisão. Ele pegou essa rescisão, abriu um bar, saiu de casa e caiu na bebedeira, caiu na prostituição, caiu nas coisas erradas. Pastor, desde o dia que eu casei, eu não tive um momento de felicidade. E na hora eu falei, irmã, mas limpa o seu coração. Olha, não deixa mágoa, não deixa amargura na tua vida. Ela falou assim, não, pastor, eu amo meu esposo. E eu estou em oração, porque até de atrito Deus pode fazer algo. Mas eu não quero aquele homem para a minha vida, eu não quero. Porque ele já me fez sofrer. E aí ela falou assim, diga às ovelhas que o Senhor é pastor. Diga às ovelhas que o Senhor pastoreia, que quando um profeta, quando uma pessoa de Deus fala, respaldado pela palavra, as pessoas têm que dar ouvido. Sabe, queridos, eu não quero que você tenha uma história triste como dessa irmã. Sabe o que eu não quero? Eu não quero que você, por não dar crédito à palavra, você precise quebrar a sua cara para lembrar que Deus, Ele não quer isso para você. Olha o que a Bíblia diz aqui, 2 Crônicas, capítulo 20. Quem entendeu? Agora, sejam sinceros, para quem me conhece mais de perto, você acha que eu fiquei feliz com essa história? Claro que não, irmão. Você acha? Ninguém casa para separar, amém, irmãos? Ninguém casa para separar, mas o problema é que as pessoas fazem as coisas sem consultar a Deus. As pessoas tomam decisões sem consultar a palavra. Querido, tudo que você fizer por conta própria, sem colocar Deus à frente, sem consultar se Ele está de acordo, tudo que você fizer por sua conta, você vai ter que arcar com as consequências. Mas aquilo que você fizer com temor e respeito à palavra, procurando fazer algo de acordo com a vontade de Deus, pode vir até lutas, mas Deus vai te garantir, Deus vai te proteger, Deus vai te guardar, e pode vir até a tempestade, mas Ele vai acalmar o mar, Ele vai acalmar o vento, e você vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque você colocou Ele à frente. Só tem um jeito de colocar Deus à frente, é se submetendo à palavra. 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. De madrugada, partiram para o deserto de Tecoa.
Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escute-me, Judá e o povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Eu gosto da tradução que diz assim, a minha está na NVI, mas a tradução mais comum, que todo mundo tem, diz assim: crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Irmãos, olhe para mim aqui. O lugar mais seguro para você e para sua família é no centro da vontade de Deus. O lugar mais seguro para você e para sua família é na obediência à palavra de Deus. Querido, obediência é a maior expressão de adoração. Obediência a Deus é um lugar aonde o mal não pode te tocar. É um lugar aonde o mal não pode te alcançar. Quando eu estou em obediência a Deus, na sua palavra, eu estou guardado. Sabe o que a Bíblia diz? Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede no Senhor e você está guardado. Você está protegido. Mas ele também diz: crede nos seus profetas e prosperareis. Mas quando eu não querendo mudar a Bíblia de maneira alguma, mas quando eu vejo a Bíblia falando, crede nos seus profetas, é crede na mensagem que está sendo pregada. É crede na mensagem, no recado que está sendo dado. Você lembra de Provérbios 13:3? Quem despreza a instrução perecerá, vai pagar caro por isso. Mas o que teme o mandamento será recompensado. E para terminar, queridos, Mateus capítulo 10. Só para refrescar um pouco sobre o princípio de honra. Mateus capítulo 10. Queridos, em nome de Jesus, eu quero que esse ano seja o melhor ano da sua vida, em nome de Jesus. Sabe, olha, eu me alegro tanto quando eu vejo Deus operando na vida de vocês. Porque é para isso que um pastor ele vive. Para conduzir as ovelhas a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Você não sabe a alegria que eu sinto quando eu vejo pessoas aqui avançando, progredindo, desfrutando do melhor da terra. Deus não quer que você coma do pior da terra. Ele disse: se você quiser, se você estiver disposto em me ouvir, em me obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Deixa eu explicar uma coisa para você. Tem pessoas em volta de você, inclusive seus familiares, que só a tua pregação não é suficiente para eles crerem. Eles precisam ver os resultados dessa pregação. Eles precisam ver os efeitos desse evangelho. Por isso que tem pessoas da sua família que, se depender de você, ela nunca vai ser salva, porque ela convive com você, e ela, tanto tempo convivendo com você e sabendo que você é frequentador de igreja, ela não vê nenhuma mudança no teu caráter. A pessoa conhece você e não vê mudança em você. Então você acha que Deus pode fazer de você um canal para levar salvação para essa pessoa? Não vai, porque quando você pregar, a mensagem é de Deus, mas como essa mensagem não vem carregando vida, não vem carregando bom testemunho, a pessoa despreza. Porque ela fala: nossa, você fala tão bonito, mas por que você não pratica isso? Por que você trata mal a minha mãe? Por que você age assim, desonra o meu pai? Por que você é tão ignorante, tão nervoso dentro de casa, pai? Por que você mente? Por que você é assim? Irmãos, eu não sei se você já percebeu isso. Tem gente que diz que nem gosta de crente. É verdade? É ou não é? Mas pior do que o sentimento de alguém não gostar de crente, é as pessoas que, quando você diz que é uma coisa e elas percebem que você não é um sentimento pior para elas do que simplesmente não gostar de crente. É alguém chegar e falar assim: pô, você fala tanto de Deus, cara, e não pode passar uma mulher que você come ela dos pés à cabeça?
Você fala tanto de Deus aqui, mas você gosta de uma fofoquinha, né? Você gosta de uma mentira. As pessoas podem até não estar aqui, irmãos. E elas até declaradamente, muitas vezes, assumem que querem viver essa vida mundana. Mas o que irrita elas é a hipocrisia. Na verdade, a maioria das pessoas, procure ver, às vezes aparece alguma matéria sobre pastor na internet. Olha os comentários lá. A maioria das pessoas fala assim: esses evangélicos que se acham mais santos do que os outros, que se acham perfeitos. Por que as pessoas têm essa ira, irmão? Não é só porque o diabo cegou o entendimento das pessoas, não. Mas é porque muitos que às vezes carregam a Bíblia e pregam no seu local de trabalho, quando dão um mau testemunho, o que cai em descrédito não é só a pessoa, mas é a mensagem que ela havia pregado. O que cai em descrédito não é só a pessoa, mas é o que ela pregou. Por isso que nós temos que vigiar, queridos. Por isso que o nosso bom testemunho, querido, nós temos que dar um bom testemunho na nossa casa, no local de trabalho, na escola. Como que seria se eu, como seu pastor, os jovens que estão aqui na igreja, se eu fosse lá na sua escola e procurasse saber como que você é lá na faculdade? Quem é você? Eu sou pastor. Dou um exemplo. Sou pastor do Felipe. Vou lá na escola do Felipe. Entro lá na sala e falo assim: quem é você? Eu sou o Felipe Rocha. Você é pai do Felipe? Sou pastor. Queria saber de vocês, como é que é o Felipe aqui? Rapaz, Felipe é o mais bagunceiro da sala. Você não sabe, ele xinga palavrão. Ele já bateu num 5 aqui. Mas imagine eu chegar lá: quem é você? Sou o Felipe Rocha, sou pai do Felipe. Como é que é o meu filho aqui? Nossa, ó, obediente, presta atenção na aula, ajuda os amigos. O que vale é o testemunho que eu dou. E é a segunda palavra que está se cumprindo na vida dele, amém, irmãos? Não é bagunceiro, não. A professora fala que ele é bem tranquilo na aula, presta atenção, ajuda os amigos. Eu já vi o Felipe entrar no carro assim, nervoso: pai, eu não gosto de falsidade, eu sei que tem. O que aconteceu? Não. Eu tenho um amigo meu que o pai dele sempre leva ele nos Estados Unidos, e quando ele volta ele traz uns doces de lá, pai. Aí os amiguinhos que tudo fala mal dele, quando ele chega com doce, vai para cima dele, come o doce. Mas depois que o doce acaba, já vira as costas e começa a falar mal dele. Mas se eu fosse no seu local de trabalho, se eu fosse lá na sua escola, e se você viesse passar um dia aqui comigo e com a Luana: pastor, mas sabe o que é triste disso? É que às vezes você não entende que, como igreja, o nosso tempo está passando. Jesus está voltando para buscar a igreja dele. E a única razão de nós estarmos ainda aqui é que Deus quer que nós sejamos como um farol no meio da noite, para guiar aqueles que estão perdidos até Jesus. E sabe, não precisa saber pregar, não. É só viver o que você está aprendendo.
que a mensagem já vai ser pregada para as pessoas. E olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Mateus capítulo 10, versículo 40. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Essa palavra receber, o significado de como ela está sendo aplicada aqui é honrar. Mas eu não quero falar sobre isso hoje. O que eu quero falar, e nós vamos falar mais sobre honra, que nós estamos aprendendo ainda, todos nós. Mas o que eu quero falar, olha o que Jesus está dizendo: quem recebe vocês está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, o Pai. O que Jesus está mostrando aqui? Que antes das pessoas terem o encontro com Jesus, elas vão ter o encontro com quem? Vamos lá, alguém. Come on, somebody. Antes das pessoas receberem a Jesus, elas recebem quem? Bate aqui, bate aqui. Não em mim, não bate em mim não. Bate em você assim. Bate, não seja rebelde não. Diga: antes das pessoas receberem a Jesus, elas vão receber a mim. É você primeiro. O primeiro contato que as pessoas vão ter não é com Jesus, é com você. E quando elas recebem você, quando elas abrem um coração para você, você carrega Jesus na sua vida. Então Jesus também vai começar a entrar na vida dela. Querido, você precisa dar crédito à palavra. Você precisa estar disposto a obedecer à palavra. Porque assim Deus vai te honrar. E você vai ser um canal de bênção para muitas pessoas. Sabe, você tem que começar a se valorizar. Você carrega o Rei da Glória dentro de você. E esse Rei, ele quer tocar as pessoas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você, em nome de Jesus, coloque a sua vida diante de Deus. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Esse ano, irmãos, esse é um ano de Deus manifestar a glória dele sobre a tua casa.